Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Física para quem não gosta de física e para quem gosta também. Nessa aulinha de hoje nós vamos resolver 3 questõezinhas de função horária dos espaços para movimento constante. Espero que esses 3 exercícios te ajudem aí nos seus estudos para o vestibular, para o primeiro ano do ensino médio ou qualquer revisão que você esteja fazendo, seja para um concurso ou uma prova qualquer. E estou aqui à disposição de vocês aqui sempre para ajudar e trazer a melhor maneira de fazer os exercícios, tá bom? Não esquece de deixar aquele like pra gente, compartilhar o canal, se inscreva caso não esteja inscrito, ative o sininho e dá aquela força pra gente aí, para o canal crescer. Então, pessoal, a gente vai resolver uma questãozinha da FEI de São Paulo, que é a transformação de uma tabela em uma função horária dos espaços. Então vamos aprender a construir a função horária dos espaços analisando aí dados de uma tabela. Essa tabela traz aí as posições, né, definidas em metros, né, e ela também traz aí o tempo definido em segundos, tudo bem? Observe bem os dados aí, ó, posição inicial 25 metros, né, isso seria uma posição inicial para o movimento, e o 0 segundos seria o tempo inicial também para esse movimento. Qualquer ponto que vai aparecer depois, pessoas, como 21, 17, 13, 9, 5, né, são posições quaisquer, finais, né, e os tempos 1, 2, 3, 4, 5 também são tempos quaisquer. O que é a função horária dos espaços? É o sorvetinho, lembra? S igual a S0 mais VT. Nós precisamos colocar nela a posição inicial e nós precisamos colocar nela a velocidade. A posição inicial está indicada ali no exercício, na tabelinha, como 25 metros. A nossa questão aqui é calcular a velocidade, tudo bem? Então, por enquanto nós temos a função montada aí, S igual a 25, mas vamos deixar uma interrogaçãozinha, vezes T. E vamos ver o que sai. Mas antes, vamos fazer algumas eliminações aí. Né? Então, observe bem aí lá nas alternativas, nós vamos eliminar, pois a posição inicial já é 25, então a gente consegue eliminar as alternativas A, D e E, tudo bem? Porque a E está apontando menos 25, a D está apontando menos 4 e a está apontando 4, tudo bem? Então, ficaríamos apenas com as alternativas B e C. Com as alternativas B e C, para calcular a velocidade média, basta você definir quaisquer 2 pontos ali da tabela, tudo bem? E fazer a variação de espaço pela variação de tempo. E aí você consegue tirar o valor da velocidade média direto. Então, observe como estamos fazendo aí em cima. Eu escolhi o ponto 21 e ponto 1, né? E vou trabalhar isso com a posição inicial e o tempo inicial. Então eu vou tratar a posição final como 21 metros. Poderia ser qualquer um daqueles outros pontos, tá? Eu concentrei no ponto 21. Então ficaria 21 menos 25, que é a posição final, menos a posição inicial. E vou embaixo, a gente vai colocar o tempo final menos o tempo inicial. Qual seria o tempo final? Nesse caso, como eu escolhi o ponto 21 para espaço, tem que ser o tempo de 1 segundo, tudo bem? E o inicial 0. Fazendo a continha, você vai chegar em menos 4 dividido por 1. Então, chegaríamos aí em menos 4 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, no local daquela interrogaçãozinha lá embaixo, nós vamos colocar 25 mais menos 4t. Fazendo a junção dos 2 sinais ali, mais com menos, a gente vai chegar na função 25 menos 4t. Então essa é a função que descreve o movimento do objeto no espaço, que obedece àquela tabela. Então a tabela também é uma forma de representar o movimento retilíneo uniforme para um objeto qualquer no espaço, tá bom? Então é isso. Então, pessoal, essa é mais uma questãozinha onde agora trabalharemos com 2 funções horárias, 2 objetos no espaço, SA e SB. Então são 2 móveis A e B, cujas funções horárias estão definidas aí, né? E ele faz aí 4 afirmações em que a gente julga o que é verdadeiro e o que é falso neste processo, tudo bem? Então, dá uma olhadinha primeiro na função, vamos fazer um desenho que descreva a situação representada aí por essas funções. Primeiramente, nós vamos colocar um carrinho de um lado e um carrinho do outro. Chamaremos de um carrinho A e chamaremos de carrinho B, tudo bem? Então, esse primeiro está na posição 15, ele é o carrinho A, tudo bem? E esse segundo é o carrinho B, está lá na posição 20. Como eu sei? Olha para a função horária, porque o número que está isolado ali, o 15 e o 20, representam as posições iniciais, ok? Daí, se a gente analisar o sentido do movimento, as velocidades são positivas. Então, por exemplo, lá no carrinho A, a velocidade é mais 20, né? Então é 20 metros por segundo para a direita, utilizando o sistema cartesiano
como referência, e o carrinho B, ele menos 5, ou seja, ele está regredindo, ele está voltando, a gente chama isso de movimento retrógrado, né? O que vai acontecer? Em algum local, no espaço, eles vão, se encontrar. Se eles vão se encontrar, é exatamente isso que um exercício normal, não é esse de proposições aí 1, 2, 3 e 4, né? Era o que o exercício ia querer de vocês. A princípio a gente tem que ir julgando. Então olha para o item A, por exemplo. O móvel descreve movimento acelerado. Não. Nós não tocamos no assunto de aceleração. Movimento acelerado é movimento retilíneo uniformemente variado. Chegaremos nele depois. Então, no item 2, ele propõe o móvel B descreve um movimento retrógrado. Faz sentido? Retrógrado quer dizer que ele está voltando. O sinal negativo já deixa bem claro isso para a gente. Então essa aí é verdadeira. No item 3, ele aponta para a gente o seguinte: a velocidade de A é 10 metros por segundo. Não, a gente já acabou de indicar no desenho ali em cima que é 20 metros por segundo, então já descartada de cara. E o item 4 diz que nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Sim, uma vez que eles estão opostos, eles estão se movimentando em sentidos contrários, em algum lugar deste ponto, em algum lugar dessa trajetória, vai rolar o encontro entre os móveis. Então nós temos aí os itens 2 e 4 verdadeiros, a letra correta é a letra C. Tudo bem? E aí, pessoal, mais uma questãozinha para a gente fechar essa aulinha, aula bem rapidinha. Nesse exercício aí, dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA e SB. Novamente, uma questão que abrange dois móveis, A e B, tudo bem? Então, interpretar a função horária é muito importante para uma série de exercícios aí de física, ok? Ele está dizendo para nós que isso aí está no sistema internacional. O que eu preciso garantir quando está no sistema internacional de unidades e medidas? Primeiro, posição em metros, tempo em segundos e, naturalmente, velocidade em metros por segundo. Ele quer saber exatamente o instante onde esses móveis se encontram, né? Se você observar as funções, perceba que as duas têm velocidade positiva. O que significa isso? O desenho vai mostrar, os dois estão indo para a direita, são dois movimentos progressivos. Então, na verdade, esse encontro aí, teoricamente, é um alcance. O objeto A precisa estar mais rápido que B e ele precisa alcançar o objeto B. Tudo bem? Então, vamos ver o que vai acontecer no processo aí, rapidinho, olha só. Bolinha A lá atrás na posição 5, quem diz que é a posição 5, olha para a funçãozinha horária, tudo bem? Olha lá, 5 mais 3t. Aquele 5 é a posição inicial. E o 3 é a velocidade dele, então por isso indiquei 3 metros por segundo na questão. O carrinho B está na posição 15, só que avançando 2 metros por segundo, ou seja, ele está um pouco mais lerdo, então naturalmente o carrinho A vai alcançar esse objeto B, tudo bem? Onde vai rolar esse encontro? Dá para fazer por lógica, você poderia ir pintando casinhas, 3 casinhas para o A, 2 casinhas para o B a cada segundo. Uma hora eles tirariam essa diferença. Tá? Tem um jeitinho mais simples de fazer, nós temos caminhos diferentes para fazer essa questão, nós temos vários caminhos diferentes, tá? Eu vou fazer por funçãozinha, mas se você perceber, tem um caminho lógico aí que é bem mais fácil. Olha só, a bolinha A ela tem 3 metros por segundo, a diferença dela para a bolinha B é de apenas 1 metro por segundo. Se você trabalhasse com a bolinha B congelada, suponha que ela estivesse parada, é como se a bolinha A andasse 1 metro por segundo e a bolinha B não andasse. Quantos segundos eu precisaria para matar 10 metros? Andando 1 metro por segundo. Uma regrinha de 3 rápida resolve. Eu precisaria de 10 segundos, então, de cara, eu já saberia que a resposta ali é a letra A. Sem precisar fazer nenhum cálculo mirabolante. Tudo bem? Mas a gente pode fazer este problema apenas igualando as funções horárias. Por quê? Porque a posição de encontro ou alcance, onde a bolinha A e B estarão juntas, então eu posso garantir que as funções, né, que as posições SA e SB são as mesmas, já que eles vão ter se encontrado, elas serão as mesmas. Então, se você fizer a igualdade de SA com SB, você está dizendo que bolinha A e bolinha B estão no mesmo local. Perfeito. Se você igualar agora as funções, o que vai acontecer é simplesmente uma equaçãozinha simplesinha de primeiro grau e ali você vai conseguir tirar o tempo do encontro. Observe para vocês verem, o cálculo está sendo feito. Ali eu tenho ali, ó, 5 mais 3t igual a 15 mais 2t. Passando os t's para o lado esquerdo, né? Eu já disse que é errado falar assim, mas vamos falar assim mesmo. Passando o 2t para o lado de lá, você vai tirar 3t de 2t, vai dar 1t. Passando o 5 para o lado direito, você vai tirar 5 de 15, vai dar 10. Então, vai sobrar 1t igual a 10. Naturalmente, o tempo é igual a 10 segundos, perfeito? 3 questõezinhas clássicas que ajudam bastante a gente a compreender o trabalho de função, beleza?